No vídeo de hoje, vamos acompanhar a análise técnica do Mr. Olympia Open 2025, feita por Tyler Manion, vice-presidente da NPC e IFBB Pro League. Ele comenta com precisão a disputa entre Derek Lunsford e Hadi Choopan, explicando como os dois abriram o confronto nas primeiras poses. No geral, Tyler Manion considerou o início da disputa extremamente equilibrado, com diferenças mínimas entre Derek e Hadi. Segundo ele, o resultado mostra o nível altíssimo do Mr. Olympia 2025 e o quanto cada detalhe conta quando se está entre os melhores do mundo. Agora, você confere a análise completa de Tyler, direto da avaliação oficial do campeonato. Então, vamos pose por pose. Primeiro é a pose de bíceps, duplo frontal. Esta pose, junto com várias outras poses, acho que são bem próximas quando se trata de decidir quem vence a pose. No bíceps duplo frontal para Derek, obviamente ele tem um ótimo afunilamento, uma cintura pequena e bonita. Para Hadi, suas pernas estavam definitivamente maiores. Ele definitivamente manteve o tamanho das pernas para este show. Você vê linhas profundas e uma separação por toda a extensão das pernas dele. Você vê uma boa largura das pernas de frente e ele simplesmente manteve mais volume nas pernas. Obviamente, uma fraqueza para Derek nesta pose é que seus braços internos não têm muitos detalhes e obviamente ele não tem muito pico de bíceps. Agora passamos para Hadi. Novamente, Hadi e Derek têm construções muito semelhantes, então você vê novamente uma afunilação muito boa em uma cintura pequena. Os dorsais alargados, Hadi está muito condicionado, você desce para a parte inferior do corpo e as pernas estão muito condicionadas, mas você vê que as pernas definitivamente não têm o mesmo tamanho que as de Derek. Eles estão separados, estão definitivamente condicionados e então você simplesmente não vê a mesma largura nas pernas e nos quadríceps e também o mesmo contorno. Eu diria que o Hadi também tem um pouco menos de curvatura no lado direito do que no esquerdo. Era bastante evidente que havia um pequeno desequilíbrio entre essas duas pernas, mas no geral o tamanho das pernas simplesmente não era o mesmo que o do Derek. Em termos de bíceps e detalhes do braço interno, ele obviamente tem picos de bíceps muito melhores e mais detalhes nos bíceps. Ambos têm aquele afunilamento muito bonito. Quando se trata dos braços, Hadi tem os melhores braços. Quando se trata das pernas, Derek tem as melhores pernas. Separação nas pernas, Derek tem um pouco melhor separação nas pernas e obviamente um pouco melhor tamanho. O condicionamento dos músculos de Hadi é um pouco melhor. A definição estava lá. Em todo o corpo superior, eu diria que Hadi estava um pouco mais condicionado, com um pouco mais de detalhe no geral também, mas obviamente Derek estava em forma aqui e ainda assim condicionado. Pra mim, por causa do tamanho geral, realmente, acho que há uma pequena diferença de tamanho no geral. Eu dei essa pose pra Derek por um fio de cabelo, fazendo 1-0. A seguir, temos a pose de expansão frontal das dorsais para ambos os caras. Não acho que seja a pose mais forte deles. Não é fraca de forma alguma, mas não acho que seja a pose mais forte deles. Então, primeiro com Derek, você pode ver que, na verdade, o tamanho e o detalhe nos braços externos dele são muito melhores do que o braço interno parece quando estão levantados para a pose frontal dupla. Ele tinha bom volume e definição nos deltoides. Em termos de peito, o peito dele carece, sabe, de algumas dessas estriações e detalhes. Acho que parece mais espesso em algumas poses do que em outras. Você pode ver realmente um toque de espessura, especialmente através dos peitorais inferiores nesta pose, mas ele definitivamente poderia usar mais espessura e mais desses detalhes e estriações em todo o peitoral superior e no peito inteiro como um todo. Novamente, ele tem dorsais muito largos descendo para uma cintura pequena e bonita. Ele tem detalhes na região abdominal, ao longo dos abdominais. E então, como mencionei sobre as pernas dele antes, as pernas estavam sólidas aqui. Passamos para Hadi. Para mim, o peito de Hadi é na verdade ainda mais plano do que o de Derek. O que quero dizer com isso é que o músculo em si não parece tão espesso. Você realmente não vê a espessura ali. O peito dele é obviamente um pouco mais separado, mas não tem a mesma separação, estriação e detalhe que você vê no peito dele em algumas dessas outras poses. Indo para os braços externos e ombros, eu realmente acho que Derek nesta pose tem seus braços externos com mais volume e massa do que os de Hadi. Os ombros de Derek também têm mais volume e massa do que os de Hadi. Os ombros de Hadi são um pouco planos. Você pode ver a forma dos ombros aqui. Não é o mesmo que o do Derek, mas novamente ele tem dorsais muito largos que descem para uma cintura pequena. Ele definitivamente tem detalhes nos abdominais na região do meio. Então, novamente, a parte inferior do corpo dele está condicionada, mas a parte inferior do corpo não é a mesma que a do Derek. Então, porque eu acho que os braços externos e os ombros e o peito, como tudo flui no Derek em comparação com o Hadi, eu acho que o Derek é melhor aí. Além da vantagem de Derek nas pernas, eu dei essa pose para Derek, fazendo 2 poses a 0. Essa foi a análise inicial de Tyler Manion sobre o confronto entre Derek Lunsford e Hadi Choopan do Mr. Olympia. Uma disputa apertada, decidida nos mínimos detalhes. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e no QR Code que aparece na tela, com acesso direto ao nosso portal de notícias Muscle Stories, onde você encontra análises completas, bastidores e muito mais sobre o mundo do fisiculturismo. Se inscrevam no canal,
Deixem o like e compartilhem este vídeo com quem vive o esporte.